boa noite a todos da casa. Gostaria de agradecer ao pessoal do SEVA por ter concedido esse tempo para a gente explanar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, abrangente. Nós vamos passar por algumas informações importantes, interessantes. Meu nome é Adriano, eu moro aqui em Uberaba mesmo há 5 anos. Agradecer também ao Valdo, Valdo? Conheci agora há pouco e já identifiquei com a energia. Ana Cláudia, que carinhosamente me convidou. E a todos que aqui estão, os nossos amigos aí que estão online. Vou proferir aqui uma prece rápida para a gente harmonizar a energia e aí depois eu ensino o tema. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos hoje aqui, nesta casa de amor, nessa casa de cura, nessa casa de estudos. Agradecer ao Mestre Jesus, que tanto nos ensinou, nos ensina e trilha os nossos caminhos. Agradecer os mentores da casa, os nossos mentores individuais, aos amigos que aqui estão, espirituais e encarnados, a todos aqueles que de alguma forma trazem energia de volta. Pedimos que nesse momento delicado do nosso planeta possamos disseminar o amor de nossos corações, buscando a harmonia do planeta, a harmonia de nossos corpos, de nossa mente, proferindo o bem ao próximo, o trabalho voltado aos ensinamentos de Jesus, e que o nosso planeta possa cada dia estar melhor, e que Jesus, na sua luz de amor e carinho, possa nos iluminar esta noite, trazendo informações e palavras para que console cada coração e que abra a mente de cada um de nós, cada um das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão online. Que a noite seja proveitosa para todos. Que assim seja. Obrigado. Vamos lá? Como eu falei, meu nome é Adriano e eu vou falar um pouquinho aí de como eu comecei a gostar do tema da projeção astral. Depois nós vamos falar outros palavreados, que não é só projeção astral, tem outros tipos de nomenclaturas, Cada estilo religioso tem um tipo de nomenclatura e nós vamos falar alguns aqui, mas desde a infância ou da pré-adolescência eu tinha alguns, vamos dizer assim, sensações diferentes, algumas visões noturnas, acordava e não conseguia me mexer. Eu acho que muitos de vocês têm esse tipo de sensação, do corpo flutuando no cochilar, Quando a gente começa a cochilar, a gente sente o corpo flutuando e acorda assustado, porque parecia que ia cair, E eu achava aquilo muito estranho. Eu tinha também, na adolescência, acordava ou quando estava quase dormindo, tinha uma sensação de dormência no corpo, uma sensação de eletricidade passando pelo corpo, e aí eu pensava que tinha chegado a minha hora, eu acho que eu vou desencarnar. Mas aí rapidamente o medo vinha e eu acordava e suspirava, passou, Depois, passado um tempo, acho que é uma parte da nossa vida que aflora um pouco a nossa sensibilidade e as nossas paranormalidades de vidas passadas que a gente vem acumulando, E aí a gente cada um vem com um tipo de vamos dizer, de sensibilidade diferente. E a minha era essa, Eu não conseguia saber o que era. Algumas vezes conversei com meus pais, mas
foram compreensivos, mas não tinham entendimento, e o mundo vai girando, né? Aí passou, parou, ficou mais tranquilo, e eu não sou da cidade de Uberaba, né? Eu estou aqui há 6 anos, se não me engano, cheguei em 2015, 6 anos, e sou da cidade de Lavras, e eu fui trabalhando em outras cidades, e o destino me trouxe para Uberaba. E chegando aqui eu me vi num mundo diferente, numa sensação diferente, e que me trouxe a curiosidade de saber o que era a parte espiritual, né? Quando adolescente a gente não entende, tem um pouco de medo, então não decidi naquele momento. Então, com a maturidade, a gente expande um pouco a nossa consciência e consegue absorver outros modelos de aprendizado e de outras coisas, seja religiosa ou não, né? E eu decidi entender o que era a parte espiritual. Então comecei a ler os livros de Kardec, trabalho hoje no centro espírita, uma casa que me acolheu muito bem, e voltei a ter as sensações que tinha quando mais jovem. E nessa casa em que eu trabalho hoje, a casa de João José, aqui em Uberaba também, casa parceira, eu tive várias pessoas que pôde me ajudar a entender o que acontecia comigo. E comecei a ler alguns livros que eu vou falar para vocês lá no final da apresentação, e comecei a entender o que se passava comigo. Então eu entendi que existia dentro do nosso corpo outros corpos, seja ele um corpo físico, que nós estamos aqui, porém somos entidades eternas, né? Somos espíritos eternos. Então tem um corpo energético, que alguns chamam de corpo astral, outros chamam de corpo perispiritual, e nós vamos passar por alguns nomes também. E aí eu descobri que eu tinha uma sensibilidade maior para a projeção astral. E essa projeção astral, ela era diferente de alguns que a gente conhece, que ela é uma projeção que eu consigo lembrar de alguns fatos quando eu acordo. Não é uma projeção que eu saio do meu corpo ao adormecer, tenho experiências fora com o meu corpo energético, com o meu corpo astral, e quando eu retorno, geralmente a gente esquece. Seja um sonho, vamos pensar num sonho. Se a gente tem um sonho, geralmente quando a gente acorda naquele momento, a gente lembra, a gente dorme de novo e esquece. Esses fatos não estavam acontecendo comigo, eu conseguia lembrar. E aí, eu vou passar aqui um pouco do que se trata a projeção astral, e se der tempo eu conto alguns casos que aconteceu comigo para ilustrar, tá bom? Então o tema é projeção, nós estamos no SEVA e eu sou o Adriano. E aí eu procurei o que é o significado da projeção astral. Fui no Google, poucos dias agora, acho que foi domingo que eu estava mexendo aqui, falei, eu tenho que pôr o que significa. E busquei lá algum nome, tem muita coisa no Google falando sobre isso. E o significado que eu achei que é interessante foi essa aqui que eu vou ler. Projeção astral, nome popular para o fenômeno no qual algumas pessoas percebem-se fora do corpo, vivenciando a realidade à sua volta, podendo até mesmo visualizar o corpo físico adormecido. Esse fenômeno também é conhecido como experiência fora do corpo, desdobramento ou viagem astral. Alguns dos nomes desse episódio, né, desse fenômeno. E eu acho que é muito bem isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar é quem tem a possibilidade de ter um desdobramento, ou uma projeção astral, ou uma experiência fora do corpo. Todo ser humano de alma, de sangue quente, né, tem essa possibilidade de ter. Isso é inerente ao nosso ser. Então, todos nós que aqui estamos, os nossos amigos de casa, têm a projeção, conseguem sair do corpo ao adormecer, né, ou ao fazer uma meditação. Tem gente que tem mais facilidade. Então a gente está adormecido e o nosso corpo astral, ou espiritual, ou perispiritual, ele afrouxa-se os laços com o nosso corpo físico e ele paira fora do nosso corpo. Todos nós fazemos isso, é uma capacidade inerente ao ser, tá? Então, se alguém estiver perguntando, será que eu tenho condição de fazer isso? Tem condição de fazer sim, faça, só não lembra.
A maioria das pessoas não lembra, algumas pessoas têm essa capacidade de lembrar. E não é melhor ou pior por isso, é só a capacidade do ser. Então tem alguns sinônimos, né, da projeção astral, que é o termo que eu uso muito, eu gosto desse nome e uso mais como projeção astral, acho que a maioria das pessoas conhecem assim. Então tem a viagem astral, que é do esoterismo, projeção astral, que é da teosofia, que é o que eu uso bastante, experiência fora do corpo, parapsicologia, muitos livros de EQM que eu li, né, experiências de quase morte, conta muito com o nome experiências fora do corpo, a parapsicologia também. Desdobramento, desprendimento do corpo ou emancipação da alma é do Espiritismo, né, do Livro dos Espíritos, tem um capítulo falando sobre a emancipação da alma, que é a projeção também. E a projeção da consciência, que é da projeciologia, que mais para frente, não sei se eu pus o slide aqui, eu vou explicar um pouquinho o que é projeção astral e projeção mental. É um pouquinho diferente, pelos ensinamentos que eu tive, dos livros que eu li. O que é, né? Aí vamos ver o que é a projeção astral. Quando o perispírito, ou o corpo astral, ou o corpo energético, se projeta do nosso corpo físico, consciente ou não. A maioria, igual eu falei, a maioria das pessoas não é consciente, ou seja, a gente se desprende do corpo físico, lógico que não solta, é ligado por um fio chamado fio de prata, que eu vou falar um pouquinho à frente também, que é o que nos liga, né, que dá a ligação ao nosso corpo físico, e se esse fio de prata se romper, quer dizer que chegou a hora do nosso desencarne, apesar de não acontecer isso na projeção. Tá? Então o nosso corpo se desprende, e é isso que é a projeção astral, e vai ter novas experiências, variadas, vários tipos de experiências, seja elas para ensinamentos, seja missões, seja para nos trazer alguma informação para os nossos mentores nos ensinar, seja para aprendizado, para vários outros tipos de situações que também vou falar um pouquinho à frente, tá? Então, lá, falando um pouquinho, o corpo astral, ou perispírito, ou psicossoma, que também é um nome dado aí a essa matriz energética, é a matriz do nosso corpo físico e existe na quarta dimensão, ou seja, nós temos primeira, segunda e terceira dimensão, e ele é uma outra dimensão, ou seja, a dimensão espiritual, ou perispiritual, ou no plano astral, que se dá na quarta dimensão. Conexão molécula a molécula. Então, como é que é? Bom, eu projeto meu corpo quando eu me relaxo, então eu relaxo um pouco. Isso acontece geralmente quando as batidas do coração vão se acalmando, naquele momento que você deita, ou que você vai fazer uma meditação, você vai sentindo algumas sensações que eu vou falar à frente, que direciona a gente a pensar, poxa, eu vou ter uma projeção. E a partir daí os laços vão se afrouxando e o perispírito sai, né? E o corpo astral se emancipa, sai do corpo físico. E como que é esse corpo físico? Ele é exatamente igual ao corpo. O corpo energético é exatamente igual ao corpo físico. Por isso que é molécula a molécula que está dito ali, ou vice-versa, né? Então a nossa aparência é igualmente quando a gente está em desdobramento ou projetado. O cordão de prata, falando aqui, depois eu vou estender um pouquinho sobre o cordão de prata, é a ligação, né? É extensivo no planeta Terra, salvo raras exceções. É o cordão que nos liga o corpo astral ao corpo físico, e que ele é totalmente extensivo, ou seja, a gente pode viajar ou andar por vários ambientes que ele não se desprende do corpo. Tá? Projeção mental pode se estender a outros orbes, um pouquinho a diferença da projeção astral, ou seja, a projeção astral você está num corpo espiritual, é um corpo físico, porém ele é mais sutil, e a projeção mental é mais sutil ainda, que possibilita a gente fazer estender essa estada, né? essa nossa estada até em outros orbes, dependendo muito da nossa possibilidade de evolução, dos nossos mentores, das nossas aprovações aí do lado espiritual, para a gente poder estar seguindo para outros lugares muito longe. Nós temos dois tipos de
projeção é involuntária, ou seja, quando a pessoa sai e não sabe que saiu, que geralmente é inconsciente, que a maioria, 90, sei lá, 98, se não me engano, por cento das pessoas é essa, sai, a gente projeta, sai do corpo e talvez lembra como um sonho, mas não entende muito bem. E tem a voluntária, que é o que você se preparar para ter, você fazer isso de uma forma consciente, trabalhando o dia a dia para que aquilo, você consiga ter aquelas experiências fora do corpo. Já tive das duas e a voluntária é bem mais difícil, né? Que a gente tem que se preparar bem, tem que ter uma alimentação um pouco mais adequada, ficar um pouco mais elevado os pensamentos, para a gente conseguir ter aquela facilidade de sair do corpo e conseguir lembrar no momento e depois, porque a gente ter a consciência na hora é muito interessante. Eu fico assim, muito eufórico quando eu consigo me projetar fora do corpo, me ver fora do corpo e ter a possibilidade de ter outras experiências de aprendizado, sabendo e tendo aquilo dentro da minha consciência. Então, é muito interessante. Tipos de projeções aí pode ser através da paranormalidade, que é a espontânea, ou a induzida, né? Quando a gente está encarnado aí fazendo magnetismo, hipnose, tem outros tipos, né? Os mentores podem nos ajudar também a preparar o nosso corpo para poder fazer a projeção. Interessante aqui na ilustração aqui, ó, essa aqui é uma projeção clássica, né? O corpo astral se desprendendo do corpo físico, numa pessoa deitada, né? Geralmente de decúbito dorsal, né? Barriga para cima, e fazendo a concentração até que o corpo astral se projete fora do corpo físico. Desencarnado, mediunidade, aí, mentores ajudando, né, ir para aulas, tratamentos espirituais, ou até mesmo também tem a parte que não é tão boa, que o pessoal não fala muito, que eu gosto muito de discutir com os nossos amigos, que também tem a parte quando a gente não está preparado emocionalmente de ser levado para lugares vamos dizer, de energias densas, que você vê coisas até atemorizantes. E por isso muitas das pessoas têm o medo de sair do corpo, ficam com medo, porque talvez vê alguma coisa que naquele momento não entende, e aí o que acontece? Fica com medo, o medo traz o quê? Acelera a batida do coração, e quando acelera a batida do coração, rapidamente, através de uma defesa do corpo, ele puxa, você é puxado para o corpo novamente, acorda assustado, suspirando, né? Então, geralmente quando a gente vê alguma coisa que a gente não está energeticamente muito favorável e tem essas experiências. As nossas crenças nos limitam, somos o tamanho das nossas crenças, tanto ao sair como ao interpretar o que ocorreu. O interessante aqui, ó, aqui está cochilando aqui num parque e ele se projetou e virou contra ele mesmo. Aí o pessoal fala, acontece isso sentado? Acontece. Eu já tive várias projeções, inclusive as primeiras depois que eu comecei a estudar foi dentro de ônibus. Viajando, eu viajava muito à noite e dormia. Então, quando a gente dorme no ônibus, a gente não dorme profundamente, então eu me mantinha consciente e às vezes a gente tinha uma parada de ônibus, né? Eu ia para Divinópolis, daqui de Uberaba, uma parada em uma cidade e estava dormindo e eu falava, e aquela sensação de dormir e acordado, e eu falei, eu vou levantar para sair do ônibus. E eu levantei e quando eu olhei para trás, o meu corpo estava no banco do ônibus, né? Horrível, a gente vê a gente mesmo, é muito, muito feio, a gente é mais feio do que a gente mais, né? E aí eu falei, poxa, eu estou projetado, porque eu estava lendo, estudando, estou projetado, então vou descer do ônibus para ver o que acontece, né? Então a gente desce e a gente vê a gente vê de uma forma diferente, tons de cinza, tons de azul, é uma visão bem mais apurada fora do corpo, as sensações são muito grandiosas, então o que a gente sente aqui lá é mais aflorado, né? Quando a gente está fora do corpo parece que a gente está desprovido da roupa, né? E na verdade isso. E aí a gente também observa a energia do local como ela é fora
da parte física, ou seja, numa quarta dimensão. Então ela pode ser bacana ou pode ter entidades diversas lá, né? Pode ter entidades sofredoras, mas pode ter também mentores, pode ter todos os tipos. Quando nos projetamos, temos o fio ou cordão de prata que nos conecta ao corpo físico. O cordão de prata é isso aqui, ó, pessoal. Está vendo aqui que tem um fiozinho que passa do corpo físico para o corpo energético aqui, ó, que é a cópia dele, e esse fio liga o corpo físico ao corpo energético. O cordão de prata é um cordão energético de luz concentrada da cor prata. O fio de prata só é cortado no momento da morte. Então, o pessoal que tem a crença, se eu sair do meu corpo, pode vir outros espíritos e cortar o meu cordão? Não consegue, tá? Isso não existe. Isso é uma crença. Tá? Então, a gente só desenlaça isso no momento mesmo do nosso desencarne, no momento da morte. Aqui eu vou passar algumas figuras interessantes de alguns tipos de projeção da soltura, que é a soltura parcial. Então, muitas vezes a gente deita, né, eu vou tirar um cochilo, e aí parece que a gente vai cair, dá um relance, e a gente volta e acorda assustado. Na verdade, é o desprendimento, o início do desprendimento, e a gente sente aquele desprendimento e o corpo físico puxa de volta para dentro do veículo físico. Então, essa é uma ilustração, aqui aumentando aí a soltura do nosso corpo, até fazer aí a projeção. Geralmente, né, o corpo espiritual, o corpo energético, ele paira acima do outro quando a gente adormece, até que a gente tenha consciência, ou seja destinado a alguma coisa para a gente fazer. Mas a maioria das pessoas ficam flutuando. Não sei se vocês já tiveram a experiência, espero que sim, de estar deitado e sentindo leve. Geralmente quando a gente faz meditação isso acontece, vai sentindo leve, parece que a aura vai tenchando, né? Que é um dos sintomas da projeção, assim, inflando o nosso corpo espiritual até ele ficar levinho. Isso, é um pouco disso, é o afrouxamento dos laços energéticos do corpo físico para o corpo espiritual. Aí a saída clássica, né? Pessoa deitada de decúbito dorsal, barriga para cima e se projeta para frente. E aí, pessoal, quando acontecer isso e você estiver naquele torpor, lembra de olhar para trás. Porque se você vê o seu corpo na cama, você quer dizer que você está desdobrado, você tenta estar consciente e aproveitar para ver ao redor e aprender com o que tem ao redor e ver por que você está consciente e por que aquilo está acontecendo com você. Sintomas da projeção: catalepsia projetiva, né? Que é a paralisia do sono. Não sei se vocês já tiveram, eu falei isso no começo. A gente acorda mentalmente, porém não consegue se mexer na cama. Nossa, o que está acontecendo? E aí a gente se desespera até conseguir mexer, e aí, ufa, consegui mexer. Geralmente, essa catalepsia ela é um momento antes da soltura do corpo energético, da projeção. Então, o que eu auxilio, eu aprendi isso numa palestra do Wagner Borges, que eu vou falar também à frente, um excelente palestrante, que é ficar calmo, aguardar, mesmo que a ansiedade de mexer nos traz, né? Nos traz a ansiedade de mexer, não, fique quietinho, você vai sentir o seu corpo deslizar e soltar, e aí você vai conseguir se ver projetado. Causa do medo, muitas vezes só manter a calma e saber o que está acontecendo, é a mesma coisa. Então a catalepsia, uma forma é essa. Alguns confundem com obsessores, que não é o caso. Eu confundia muito, achei que eu ia morrer, eu não estava conseguindo mexer, por isso que eu estava morto, mas não é. Pode ficar calmo, respirar fundo, e aí você vai ou conseguir voltar para o corpo ou conseguir fazer a projeção. Estado vibracional. Esse estado vibracional é o que eu falei no começo, é um momento que a gente ou acorda ou um pouquinho antes de dormir, que a gente sente uma certa dormência ou uma certa eletricidade passando pelo nosso corpo. Muita gente tem essa sensação. Isso é sinal de que o seu corpo energético está se projetando para fora do corpo. É uma forma de
uma dica que alguma coisa está acontecendo no seu corpo físico e que o seu corpo astral está querendo se projetar. Então, vibrações intensas percorrem o perispírito e o corpo físico antes da projeção. Depois também acontece, comigo pelo menos, né, as minhas experiências, logo quando a gente volta ao corpo, a gente ainda sente um pouco a energia passando pelo nosso corpo, de forma aguçada. É como se a gente tivesse um membro dormente formigando, causado pela aceleração de partículas energéticas do perispírito. Às vezes provoca um ruído estridente que assusta, um estalar. Tá. Geralmente quando estala, você se projeta rapidamente. Tá? E esse tipo de projeção eu tive muito pouco, não por 2 vezes. Geralmente eu saio de forma bem sutil, ou forçando para sair do corpo físico. O balonamento que eu falei geralmente acontece quando a gente relaxa e mantém sintonia conosco mesmo, põe uma música bem leve, faz uma como é que fala, meditação. Acontece muito, a gente vai ficando calmo, sereno e sente ou partes do corpo, uma mão aumentando como se ela fosse uma mão grande, parecendo um balão grande. Isso é o ballonnement, que é uma palavra francesa, que foi a pessoa que deu o nome, mas é uma sensação de expansão da aura. Geralmente quem é passista, médium passista, e impõe mãos, a gente sente a energia percorrer pela mão e ela vai crescendo. É a expansão da nossa aura pela energia que está correndo no corpo. Então ela expande e faz com que a energia possa passar ali para a pessoa que a gente está trocando energia do passe. Então esse é o balão médio. Aí são alguns tipos de projeção também, tá aqui. Essa aqui é uma projeção mais rara, elas saem rodopiando no corpo. E o que acontece? A gente pode perceber isso. Geralmente a gente deita e dorme e tem a sensação que a gente está meio zonzo ou tonto. Isso é isso aqui, ó. É a sensação que você está saindo em rodopios. E acontece, sai em rodopios e aí a gente pensa que a gente está tonto e assusta. Quando a gente assusta, a gente volta para o corpo. Todo susto, o nosso refúgio é o nosso corpo físico. Acelerou o coração, a gente retorna para o corpo. Então essa é uma projeção aí um pouco mais difícil em espiral, mas acontece também. Essa é mais clássica, deslizando do corpo físico aqui lateralmente na câmera, é bem comum. Tá? Só ficar quietinho, a gente sente o corpo deslizando e aí logo você está de pé. Aí, a partir daí a sua consciência que comanda. Se você quer ficar em pé, você fica. Se você quiser andar, você anda normalmente. E é nesse momento que a gente vê a gente na cama e aí a gente percebe que a gente é bem diferente, né, do que a gente imagina. Em enrolamento, existe esse passo também, esse tipo de projeção, que a gente está deitado e vai rolando até se projetar para fora do corpo. É um tipo também de projeção. Esse é o tipo mais comum que eu tive no início da minha história como projetor. Geralmente eu ficava desse jeito no ônibus, a gente fica meio largado, e aí eu ia levantar e levantava só o meu corpo astral, mas eu não percebia, né? Eu não tinha. Aí até eu virar e verificar que, nossa, eu estou lá também. Aí eu identificar, poxa, eu estou projetado. Né? Interessante que uma vez eu estava indo para São Paulo, parei também, não sei se é Guaratinguetá, tá? Cidade. E eu estava desse jeito e fui projetado. E levantei e falei, nossa, eu estou projetado. Eu entendi porque eu estava numa visão muito azulada, o ônibus estava todo escuro, mas a gente enxerga mais claro. E eu falei, será que eu realmente estou projetado? Vou testar. E tinha um rapaz na minha frente e eu toquei na cabeça dele. A gente sente, porém a pessoa não sente nada. A gente sente não é um espetáculo, que a gente tocou em alguma coisa, né? Mas a pessoa que estava não sentiu. E foi muito interessante. Falei, olha, realmente estou projetado. Porém, logo depois, eu olhei para trás e vi uma mancha, uma sombra
passar pelo meu corpo, sombra pequena, passou pelo meu corpo e escureceu a minha visão e eu fiquei preso, me prendi, eu não consegui me movimentar. Essas projeções que não são tão boas. E nesse momento eu falei, quem está me prendendo? Eu não consegui enxergar, eu senti que era uma energia escura. Quem está me prendendo? Não respondeu, eu não consegui me desprender. Como a gente aprende aí, né, sempre buscar os nossos mentores, eu falei, meu mentor, eu quero voltar para o meu corpo. Foi só eu falar isso, eu acordei sobressaltado na cadeira do ônibus. E realmente o rapaz estava à frente. E aí a gente vê que a gente precisa se preparar para fazer essas experiências, para que a gente tenha boas experiências fora do corpo. Então, ter bons pensamentos, trazer o nosso dia a dia para fazer o bem, fazer a caridade ao próximo, tratar as pessoas de forma boa, para que a nossa energia esteja boa para esse momento. Então, a gente vai aprendendo com isso, com as experiências que não são tão boas. Aqui são os guias espirituais ou mentores ajudando na projeção. Isso acontece muito quando a pessoa está com alguma dificuldade e eles precisam daquela pessoa projetada para fazer algum trabalho, para ajudar de alguma forma, né? Geralmente quem trabalha muito em centros espíritas tem continuação após uma reunião de acolhimento ou passe, e aí depois daquilo, fora do corpo, a gente continua os trabalhos, e aí os mentores vêm nos buscar e eles ajudam energeticamente. Esse é um tipo de projeção induzida pelos nossos guias espirituais ou mentores. Quem pode projetar, eu já falei, é uma capacidade inerente a qualquer ser humano e basta desenvolver. Tem as técnicas, os métodos, meditação, concentração do ser, leitura, estudo, e querer. Poxa, eu quero ter uma projeção consciente. A gente vai conseguir, talvez não nos primeiros meses, mas no momento adequado, consegue fazer. A maioria das pessoas consegue. Aí está aqui, eu tinha falado, todos os seres de sangue quente podem projetar, constituem um perispírito, né? Cães, gatos. Já tive experiência fora do corpo e encontrei meu cachorrinho fora do corpo também. Lindo, brilhante, é maravilhoso os espíritos, a projeção dos animais. São brilhantes, ele brilhava assim. Eu tenho um cachorrinho, Simba, e ele projetou e veio brincar comigo na sala, na cozinha da minha casa, do apartamento que eu morava, na verdade. Então, acontece com os animais também. Projeção nos outros seres só ocorre no desencarne, seres que não possuem sangue quente, só no desencarne. Existe algum risco para a saúde? Aí está aqui, eu falei que era muito mito e lenda, né, sobre o assunto. Não tem risco, né? Se tiver algum risco pequeno e não vai te trazer morte, não existe, não conheço nenhum relato disso, nenhum livro que eu li falou sobre esse tema dessa maneira. Outra entidade entraria no nosso corpo. Muita pessoa fala isso, eu saí, outro pode vir, é um forçado. Não pode, não existe. A gente é ligado pelo cordão de prata, então existe ali a conexão do corpo físico com o seu corpo astral, o seu corpo energético. Então nenhuma outra entidade pode tomar o seu corpo, isso não é permitido, isso não acontece. Alguma entidade trevosa cortaria o cordão de prata? Eu já falei, é um mito, não consegue cortar. Geralmente quando a gente vê alguém que pode nos trazer algum desconforto, rapidamente a gente volta ao corpo, porque gera a aceleração do coração, gera o medo, e o medo retrai ali o cordão de prata, puxando rapidamente para o corpo físico. Se não vigiarmos nossos pensamentos, podemos ser levados para locais para sermos vampirizados, como o vale do sexo, que nos causa um sono não reparador. Geralmente acontece quando a gente está um pouco desequilibrado, a gente dorme e acorda, parece que mais cansado do quando dormiu. Geralmente nessas ocasiões, mesmo que a gente não lembre, a gente foi levado a algum lugar que as energias eram densas e acaba drenando a nossa energia e não temos sono reparador. Então, por isso, precisamos sempre vigiar os pensamentos, buscarmos estar sempre
equalizando as nossas energias com a energia superior, energias de luz. As pessoas que são desdobradas para trabalhos espirituais acordam descansadas, totalmente descansadas. Na verdade, quando eu acordo em seguida, a emoção é tanta que eu só consigo dormir 1h30, 2 horas depois, de tanta energia dos mentores, energia daquele trabalho nos traz o sono. E aí a gente acorda totalmente reparado, totalmente de bom astral, com boa vontade. Então, se a gente acordou um pouco cansado, geralmente pode ser que foi levado aí por um desequilíbrio numa região mais densa. E se a gente acorda bem, ou se a gente se lembra de algum evento, algum sonho bom, pode ser que a gente tenha tido um desdobramento de trabalho, de ajuda espiritual às outras pessoas. Acontece bastante também. A projeção é um passo para o contato da terceira com a quarta dimensão. Esta é a era do espírito. Realmente é da terceira para a quarta, eu já expliquei. A projeção pode ser desenvolvida. Na verdade, a memória é desenvolvida da projeção. Então, ela é desenvolvida sim. Todos nós projetamos e aí a gente só treina lembrar ou não daquele evento. Estar consciente ou não. Se projetar de forma consciente ou não. E tem vários tipos de consciência dentro do desdobramento. Muito consciente, um pouco menos. Valdo Vieira fala muito isso no livro que está no final ali, sobre o quanto ele estava consciente em cada projeção que ele fazia. Ele tem um livro de relatos projetivos que conta isso. Um livro muito bom. A noite é um reflexo do que se vive de dia. Se foi um dia conturbado e estressante, normalmente teremos uma noite conturbada e estressante. Objetivo, né, da projeção. Para onde nossa afinidade nos leva, ou seja, onde a gente tem afins, nós vamos ser levados para trabalhar, para estudar e aprender outras coisas que a gente não estuda aqui, descansar, fazer tratamentos, os tratamentos que é feito na casa espírita ou nas casas de cura, depois também tem na parte espiritual e energética. Encontrar com seres afins, ser abduzido, que está acontecendo muito ultimamente, ser contatado com seres extraterrestres também em desdobramento, aceitar a morte, ou melhor, né, entender um pouco o outro lado da parte espiritual, ou seja, nós estamos no plano físico, e como é após a morte? É uma foto do que seria posteriormente. O medo é o maior inimigo do projetor. Quanto mais medo, menos projeção terá. Então, não tenham medo, não há necessidade de ter medo, mesmo que a gente veja alguma entidade, alguma energia não boa, ela não vai poder fazer mal a você, porque se fizer, você voltará ao corpo. Então, o medo só retrai esse momento. Desde que mantenha higiene física e mental, tendo boas intenções, cosmoéticas, universalismo, altruísmo e conhecimentos, não há o que temer. Ou seja, se preparando, lendo, estudando, buscando orientação, não tem o que temer. É favorável. Sonho versus projeção, o pessoal pensa, poxa, será que você não está ficando doido? Você está sonhando e achando que está projetado? Não, pode ser, né? Se a gente for um psicólogo que não acredita, eu acho que ele vai falar isso. Mas tem bastante diferença, né? O sonho, a gente não tem controle do que ocorre, é muito conturbado, acontece uma coisa ali, outra aqui, coisas absurdas, não tem coerência geralmente, e a capacidade mental é muito reduzida. Você ter a capacidade de fazer alguma coisa, ela é muito reduzida. Na projeção, você tem pleno domínio, você consegue pensar, raciocinar, andar, sair, verificar, ver onde você quer ir. Então é bem mais forte do que um sonho. É mais vivo, na verdade, quando a gente está no corpo físico. A sensação é mais aflorada. Padrão normal ou até mais coerente, capacidade mental muito ampliada, muito mais ampliada do que a nossa. Tem capacidades maiores. Algumas técnicas aqui, né, de projeção consciente. Então treinar a tranquilidade, não comer coisas pesadas à noite, evitar gordura, né, café, bebidas alcoólicas, café em excesso, né, carne, né, de alguma forma. Ah, mas se eu comer carne, eu posso projetar? Pode, já aconteceu comigo.
mas é bem mais difícil. Geralmente quando eu como alguma coisa muito forte, ou eu tomo muito café à noite, eu não consigo me lembrar das projeções que tive. Ambiente calmo, confortável, música boa, fazer com um mantra, colocar uma música clássica, fazer meditação, isso ajuda, é uma das técnicas para projetar. Pedir auxílios mentores sempre, até para proteção. Aí que está falando, repetir uma frase, talvez uma frase, quero me projetar, ou pedir aos mentores sempre para levar numa técnica projetiva, para o outro lado, é positivo, consegue também. Ter calma não é no nosso momento, é no momento em que nós estivermos preparados para isso, e não é o nosso, geralmente, a gente é muito ansioso. Quanto mais ansiedade, mais difícil é se projetar. Aprender a entrar em estado alfa, que é o estado onde acontece, se não me engano, a cada 10 minutos por hora, no estado de sono, né? Na vigília não conseguimos fazer isso, projeção. Treinar relaxamento, aí entramos em estado alfa a cada 10 minutos. Pode ocorrer em projeção astral uma projeção mental simultânea, pode sim. Você está projetado e ter uma projeção mental somente da mente naquele lugar e até naquele local, a apometria acontece, né? E finalizando, quase no horário, tem alguns livros que eu li e que recomendo, até trouxe um aqui que é o quinto livro aqui, que é a Projeção do Corpo Astral, um livro base, um livro bastante técnico, né, de autores interessantes, é o Muldoon e o Carrington. Estou lendo ele ainda, não li todo, mas já coloquei aqui que ele é um livro muito utilizado. Eu li esse daqui, o Sanatan, espetacular. É uma história, então a gente lê ele com poucos dias, e tão interessante que é de um mentor, um mestre, que treina o seu discípulo. É do Luiz Roberto, ele tem um canal no YouTube espetacular também. Para quem gosta do tema projeção, procure ele no YouTube, ele tem um canal no YouTube, já vi várias palestras dele, ele conta sobre esse livro e leia esse livro. Esse livro é fantástico. A Viagem de uma Alma, espetacular também, muito interessante. É uma história, então são livros de história que eu gosto de ler, bastante história, que é mais fácil de ler. Projeção da Consciência, do Valdo Vieira, é um livro que eu achei um pouco mais difícil de ler, porque ele é mais palavras técnicas, mas é história, são várias projeções do Valdo Vieira, que é um precursor aí da projeção astral aqui no Brasil, e ele conta várias projeções em detalhes, dando tópicos técnicos e até a temperatura que estava no momento que ele se projetou. Então é muito interessante, para aprendizado, muito interessante de ver. Viagem Fora do Corpo também, do Muldoon. Esse que eu falei com vocês, que está aqui na minha mão, que é a Projeção do Corpo Astral, um amigão que está aqui hoje, o Ricardo, na verdade quase todos. E aqui o Wagner Borges, eu queria falar um pouquinho do Wagner, um minutinho. O Wagner foi uma pessoa que eu segui, né? Não conheço pessoalmente, mas vi várias palestras, ele tem uma didática e um conhecimento. Ele trabalhou com o Valdo Vieira, conhece o Luiz Roberto Matos, eles trocam muitas, já fizeram até live junto. Então, para quem quer ver o tema, ele tem um site, se não me engano, chama IBPP, tá aqui, ó, esse site aqui, ó, coloquei esse último, que é do Wagner Borges. Então, quem quer aprender sobre projeção, por favor, visite esse site aqui, ó. Veja as palestras do Wagner Borges e leia os livros dele. Eu li um livro dele muito bom, tem um outro que eu vou ler em seguida, assim que eu terminar esse, porque ele tem um conhecimento prático e teórico muito grande, né? Eu acho que é um dos maiores aí hoje na literatura, nesse tema. O Luiz Roberto Matos é o do Sanatan, é um livro muito forte, muito interessante, mostra muito, faz a gente ter essa vontade de se projetar. O Saulo Calderon, deixei aqui, não pus ele no outro lá porque não vi livro dele, também ele tem cursos de projeção, então é interessante, são gratuitos no YouTube, tá? Então esses aqui são as pessoas que eu vejo muito, que me ensinaram muito através de YouTube, de leituras, e eu recomendo.
combinei de fechar 8h15, né? Falaria que a noite inteira sobre isso. Eu acho que se quiserem depois eu volto uma outra vez para falar sobre as minhas experiências e sobre aprofundar em algum tema específico, estado vibracional, expansão da aura, o que se vê de fora, missões dadas a nós como seres espirituais. Eu combino de voltar uma outra vez para falar mais. Queria agradecer a todos pela paciência de estar aqui, de abrir as portas para a gente poder falar de um tema diferente, que está na mídia, mas não tem muito costume, né? Tem muito mito, e da gente poder tentar esclarecer de alguma forma, mesmo que seja pouco, tentar esclarecer. Então agradeço a todos, tá? Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, que esses ensinamentos que nos foi dado pelos nossos mentores possam ser multiplicados para todos. Muito obrigado. Boa noite.